Muito bem, pessoal, vamos então para o nosso último bloco a respeito do crime de roubo, artigo 157, antes do nosso próximo bloco, que vamos trazer exercícios sobre esse conteúdo do artigo 157 que acabamos de estudar e que estamos estudando ainda. Vamos ver agora então o artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal. Reparem que no parágrafo 1º e no parágrafo 2º, no parágrafo 2º, parágrafo 2º-A, nós vimos majorantes do crime de roubo. Nós vimos roubos circunstanciados. Em relação ao parágrafo 2º-B, sempre há uma polêmica quando a lei coloca que a pena será aplicada em dobro, se trata de uma qualificadora ou se trata de uma majorante. Mas nós vimos até agora causas de aumento de pena, roubo circunstanciado, roubo majorado. O parágrafo 3º é que vai trazer as hipóteses de roubo qualificado. Olha aqui na tela. Então, agora, parágrafo 3º, a gente entra no roubo qualificado. E são apenas duas hipóteses de roubo qualificado. Nós temos o roubo qualificado, parágrafo 3º, inciso 1º. Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena de reclusão de 7 a 18 anos é multa. E se da violência resulta morte, a pena de reclusão de 20 a 30 anos é multa. Então aqui a gente entra agora no roubo qualificado. E sobre este roubo qualificado, essas duas hipóteses são chamadas de crimes qualificados pelo resultado. Por quê? Porque é o resultado lesão corporal grave, é o resultado morte que vai gerar uma dessas qualificadoras, ok? Resultado lesão corporal grave, resultado morte que vai gerar uma dessas qualificadoras. Aqui, pessoal, tá talvez o ponto mais importante para a gente entender essas qualificadoras. Para que haja uma dessas qualificadoras, seja a qualificadora da lesão corporal grave, seja a qualificadora da morte, que é chamada também de latrocínio. Ah, professor, esse aí que é o latrocínio? Sim, pessoal. É o roubo com morte, roubo seguido de morte, morte seguida de roubo. É o latrocínio, tá bom? É o latrocínio, quando houver violência e essa violência resultar em morte dentro do crime de roubo, nós teremos o latrocínio. O Código Penal não chama o inciso 2º de latrocínio. Quem chamou pela primeira vez essa hipótese de latrocínio foi a Lei 8.072, que com o pacote anticrimes parou de chamar de latrocínio. Chamava de latrocínio, não chama mais, beleza? Mas o que eu quero que a gente entenda aqui é esta equação. Subtração dolosa, violência dolosa, resultado doloso ou culposo. O que é isso, professor? Do que você está falando? Eu estou falando sobre essas qualificadoras. Essas qualificadoras, elas vão acontecer. Primeiro, eu preciso de uma subtração dolosa. O que é isso? É quando o agente tem a intenção de cometer uma subtração. Ponto. Ele quer furtar, ele quer roubar, ele quer subtrair. Então, para que haja o latrocínio, para que haja o roubo qualificado pela lesão corporal grave, eu preciso de uma subtração dolosa, alguém com intenção de efetuar uma subtração. Este é o primeiro requisito, tá bom? Eu vou precisar de dos três. Então, eu tenho que ter uma subtração dolosa. Eu preciso ter também uma violência dolosa sendo praticada. Porque o parágrafo 3º ele é muito claro ao dizer se da violência resulta a morte. Vamos supor agora que o agente venha roubar um velhinho de 90 anos de idade e ele decide roubar o velhinho de 90 anos de idade praticando uma grave ameaça. E vira para o velhinho e fala: vou te matar se você não me passar o dinheiro que você tem escondido embaixo do seu colchão. O velhinho, em razão da emoção, de toda aquela situação complexa pela qual ele está passando ao ser assaltado, ele vem a morrer do coração. Ele fica assustado com a situação e morre, cai morto. Reparem, houve uma violência sendo praticada pelo agente? Não. Ele praticou uma grave ameaça. Professor, nessa situação, então, qual que seria o crime? Reparem, na situação do agente que rouba o velhinho, vamos supor que depois do velhinho morrer, ele vai lá e pega os bens mesmo. Ele praticou um crime de roubo consumado
que ele usou a grave ameaça, um roubo simples, consumado, e a gente vai dizer também que ele pode ter praticado o crime de homicídio na modalidade culposa, porque era um evento até previsível, né, pessoal? Não que ele tenha agido em dolo eventual, mas houve uma culpa consciente aqui. É previsível que você venha a matar um velhinho de susto do coração ao ser assaltado, um velhinho de 90 anos de idade. Então eu teria nessa situação um roubo e um homicídio culposo. Professor, por que eu não tenho um latrocínio nessa situação? Foi seguido de morte, ele roubou e teve morte. Eu não tenho, porque o meio empregado nessa subtração não foi a violência, foi a grave ameaça. Para que haja uma dessas qualificadoras, estes resultados, lesão corporal grave ou morte, tem que ser decorrente de uma violência, e uma violência dolosa. Então, eu quero assaltar uma pessoa, eu tenho a subtração dolosa, eu tenho esse requisito. Agora, para assaltar essa pessoa, eu vou usar de violência. Sabe o que eu vou fazer? Eu quero assaltar o relógio daquela pessoa. E aí, na hora que eu vou assaltar aquela pessoa, eu viro para ela, falo para ela não passar o relógio, tô com uma faca, vamos dizer que eu tô com um facão, um machado. Eu falo, me passa esse seu relógio. A vítima fala, olha, desculpa, eu até passaria, mas esse relógio ele é feito de um sistema em que ele não sai do meu braço, a menos que eu tenha uma ferramenta X que só é alcançada, eu só consigo pegar não sei aonde. Eu falo, ah é? Quer saber então? Eu pego o machado e corto fora o braço dessa pessoa. Reparem, vamos analisar? Houve subtração dolosa? Houve. Houve uma violência dolosa? Houve. Houve um resultado doloso? Houve. O resultado lesão corporal grave aqui foi doloso. Eu quis gerar uma perda de membro com a finalidade de praticar o crime de roubo. Inclusive, essa hipótese que eu pratiquei esse roubo aqui é uma hipótese de lesão corporal gravíssima. E aqui já vai mais uma informação para vocês anotarem. Quando a lei coloca lesão corporal grave, ela se refere tanto, ela está dizendo aqui em sentido amplo, ela está se referindo tanto a lesões corporais graves do parágrafo 1º do artigo 129, bem como às lesões corporais gravíssimas do artigo 129, parágrafo 2º. Este exemplo que eu trouxe para vocês agora é um exemplo de lesão corporal gravíssima. A vítima não morreu nem nada, ela perdeu o braço, mas se recuperou, e, enfim, continuou a viver. Mas eu quis gerar uma lesão corporal gravíssima na pessoa para cometer aquela subtração. Por qual crime eu respondo? Lesão corporal, crime de roubo qualificado pela lesão corporal gravíssima. Entra aqui no inciso 1º, pena de reclusão de 7 a 18 anos e multa. Beleza? Beleza, professor. Vamos pegar outra situação agora. Vamos supor que eu quero assaltar uma pessoa, ok? Quero assaltar uma pessoa. Para tanto, eu viro para essa pessoa e falo, olha, eu tô com uma arma de fogo, ameaçando ela, e falo, olha, é para você me passar agora aí a sua bolsa. E ela não passa. A vítima, não vou passar minha bolsa, tá meu laptop aqui dentro, tudo que da minha vida tá nesse laptop, meu celular tá tudo aqui dentro. Eu falo, como é que é? Você não vai passar a sua bolsa? Você não vai passar o seu laptop? O que eu faço então? Eu pego minha arma de fogo e dou uma coronhada na cabeça da vítima. Ok? Flagra isso. Eu podia ter matado? Podia. Se eu matasse para roubar essa bolsa, latrocínio? Latrocínio. Eu tive uma morte dolosa, eu quis matar a pessoa para roubá-la. Latrocínio, tranquilo. Se da violência resulta morte, eu tenho aqui um roubo qualificado. Só que a situação que eu estou trazendo para vocês é outra. Eu não quis matar. Eu quis gerar uma lesão corporal. Eu quis, este roubo que eu estava usando uma violência, esse roubo que eu estava usando uma grave ameaça, eu evoluo e agora eu quero usar uma violência. Então eu dou essa coronhada na cabeça da vítima, simplesmente para deixá-la atordoada. Eu não queria gerar lesão corporal grave, gravíssima, nem nada. Eu só quis bater até para dar um susto nela, para então ela soltar aquela bolsa. Entretanto, a coronhada que eu dei foi tão forte que a vítima veio a morrer de traumatismo craniano.
cai na hora, começa a sangrar a cabeça, cai no chão morta. Reparem, vamos analisar? Vamos analisar. A subtração foi dolosa? Sim, eu abordei essa pessoa porque eu queria subtrair a sua bolsa. A violência foi dolosa? Foi. Eu não peguei aquela arma de fogo e não dei uma coronhada de maneira dolosa. Eu pratiquei uma violência dolosa. Tá certo. Eu não queria gerar lesão corporal grave, eu não queria gerar morte. A gente não está analisando esse último pedaço ainda, eu estou aqui no meio. Eu usei de violência dolosa? Usei. Ao pegar aquela arma de fogo e dar uma coronhada na cabeça da vítima, foi uma violência dolosa. Eu quis praticar a violência. Beleza. Vamos para o terceiro elemento? O resultado morte foi um resultado doloso ou foi um resultado morte culposo? Foi culposo. Foi culposo, eu não queria gerar aquilo. Se eu tivesse matado ela com a minha arma de fogo, atirado nela, era um resultado doloso, tranquilo, latrocínio. Mas agora, apesar da violência dolosa, eu gerei um resultado morte de maneira culposa. E aí, professor, como é que fica essa situação? Galera, simples, essa situação é latrocínio. Da violência que eu pratiquei, resultou morte. E é por isso que eu coloquei que a subtração tem que ser dolosa. A violência tem que ser dolosa. Mas o resultado pode ser doloso ou culposo. E é por isso que tanto o latrocínio quanto o inciso primeiro, esses resultados ocorridos, eles podem acontecer de maneira dolosa, quando eu quis gerar lesão corporal grave, quando eu quis gerar morte, ou de maneira culposa. E aqui que vai o pulo do gato. Quando o resultado for gerado de maneira culposa, eu tenho uma hipótese de crime préter doloso. Crime o quê, professor? Crime préter doloso. Porque se eu tenho a subtração dolosa, violência dolosa e resultado doloso, eu agi todo o tempo com dolo, ok? Só que se o resultado gerado foi culposo, eu tenho um crime préter doloso. O que é um crime préter doloso, professor? Vem comigo. Crime préter doloso é aquele em que o agente tem dolo na conduta, culpa no resultado. Ele tem dolo no antecedente, culpa no consequente. Eu tinha o dolo de praticar violência, eu não tive o dolo de gerar morte ou de gerar lesão corporal grave, mas por culpa, por imprudência, por negligência, por imperícia, eu acabei gerando a morte ou a lesão grave daquela pessoa, daquela vítima do roubo. Então, muito cuidado, porque as provas vão dizer para vocês que latrocínio só existe quando o agente quis provocar a morte da vítima. Está errado. O latrocínio existe sim quando o agente quis provocar a morte da vítima para subtrair, ou quando, e pode acontecer de todas as ordens aqui, tá, gente? Ele pode matar para roubar, ele pode roubar e depois matar, tudo isso é latrocínio. Não importa a ordem aqui dos fatores. Eu posso roubar e depois mato. Tá bom? Já consegui a subtração, pá, mato, latrocínio. Ou então a pessoa não está querendo me passar o objeto, mato, pá, e depois pego o objeto. Latrocínio. Ou se gerar lesão corporal grave, vai ser a hipótese qualificadora do inciso primeiro. Só que além disso, essas hipóteses qualificadoras, inclusive o latrocínio, vão acontecer mesmo quando eu não quis gerar um desses resultados, mas quando eu gerei um desses resultados em razão da violência que eu pratiquei. Deu para entender, pessoal? Com isso você mata praticamente qualquer questão que cair de latrocínio para você. Beleza? Tá aqui embaixo. Logo, podem ser crimes dolosos ou culposos. Por isso que a gente vai dizer que são
Praeter dolo. Pessoal, só desculpa, tem uma inconsistência aqui, tá? Não são os crimes que podem ser dolosos ou culposos. Os resultados, tá bom? Porque não há hipótese aqui de crime culposo, não. Tá? O resultado pode ser doloso ou culposo. E quando for culposo, a gente vai estar diante de um crime Praeter doloso. Esse item aqui até era dispensável, né? Eu só repeti o que estava já aqui nesse último fator ali. Enfim, beleza, pessoal? O resultado pode ser doloso ou culposo. Muito bem, vamos lá. Rapidamente analisar então cada uma dessas hipóteses. A gente já viu o principal, mas tem alguns pontos que a gente precisa tratar. Então, se da violência resulta lesão corporal grave, já sabemos que essa lesão corporal grave em sentido amplo pode ser tanto a lesão corporal grave quanto a gravíssima, cujas hipóteses estão previstas no artigo 129, parágrafo 1º e parágrafo 2º lá do artigo 129, ok? Beleza. Sobre a lesão corporal leve, vamos supor que, porque esse inciso primeiro, ele trata somente da lesão corporal grave. E se houver lesão corporal leve na vítima? Eu pratico uma violência contra a vítima, sei lá, dou um soco na vítima para roubar algo dela. E gera uma vermelhidão, uma roxidão ali, uma lesão na vítima. Qual o crime que é? Se eu pratico uma violência e gera uma lesão corporal leve na vítima, por quais crimes eu respondo? Por um só. Crime de roubo simples. O roubo simples, ao tratar da violência, que é um dos meios da prática do roubo simples, ele vai absorver o crime de lesão corporal leve, princípio da consunção. Então, a lesão corporal leve não responde autonomamente e muito menos vai responder por uma majorante, se o agente tiver gerado uma lesão corporal leve na vítima. A lesão corporal leve vai ser absorvida, princípio da consunção, pelo crime de roubo, beleza? Momento consumativo. Em que momento vai se consumar esta hipótese qualificadora? Vai se consumar com a efetiva lesão corporal grave ou gravíssima gerada na vítima atenção nesse pós-vírgula, ainda que não haja subtração. Aquele exemplo que eu trouxe para vocês, que eu cortei o braço do cara para subtrair o seu relógio, tá bom? Vamos supor que no momento que eu cortei o braço dele fora e eu estou prestes a encostar e inverter a posse daquele celular, eu não levo o braço do cara, né, pessoal? Seria macabro demais. Eu simplesmente vou tirar, pelo pedacinho do braço ali, eu vou tirar o relógio dele. No momento que eu estou retirando, que eu vou inverter a posse daquele relógio, mas antes de conseguir efetivamente subtrair, a polícia chega e me prende. E aí? Eu respondo pela tentativa de furto qualificado pela lesão corporal grave? Não. Eu respondo pela consumação do crime de roubo qualificado pela lesão corporal grave. Por quê? Porque a lesão corporal grave, nesse caso, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, a lesão corporal gravíssima foi gerada na vítima. Beleza? Então, o momento consumativo não vai ser o momento da subtração, não se aplica aqui a súmula 582 do STJ. O momento consumativo vai ser o momento em que é gerada a efetiva lesão grave ou gravíssima na vítima. Beleza? Na tela. Vamos falar então agora do latrocínio, tá bom? Parágrafo 3º, inciso 2º, que já falamos também, mas só vamos trazer mais alguns comentários. O latrocínio é crime complexo? Sim, é crime complexo. Por quê? Porque eu vou ter a fusão do crime de roubo ou subtração, crime de furto, mais o homicídio. Logo, também é crime pluriofensivo. Por quê? Porque eu vou atingir um bem patrimonial e vou atingir também um bem
a vida, né? Um bem jurídico, o bem jurídico da vida. A violência deve ser dolosa, ainda que o resultado morte seja culposo, já falamos sobre isso. E atenção, porque deve haver um nexo causal entre o roubo e a morte, tá bom? Nexo causal entre o roubo e a morte. Ele tem que matar para roubar ou roubar e matar, mas ligado a este roubo. Beleza, pessoal? Antes disso daqui, deixa eu trazer para vocês algumas situações. Vamos supor, vem comigo, vamos supor que dois agentes praticam estelionato juntos, tá bom? Em concurso de pessoas. Eles praticam estelionato e conseguem angariar ali, obter vantagem de 100 mil reais em razão do estelionato praticado. Na hora que eles vão dividir os valores, um deles pensa, quer saber? Eu vou matar o meu comparsa, porque ao invés de 50 mil reais eu fico com 100 mil reais completos. Pega a sua arma e pá, mata o seu comparsa. Isso é latrocínio? Isso é latrocínio, pessoal? Ele matou o seu comparsa para ficar com a totalidade da vantagem obtida em um crime anterior. Isso é latrocínio? Não. Isso não é latrocínio. Porque tem que haver um nexo causal entre a morte causada e a subtração cometida, o roubo cometido. Neste caso aqui, houve a prática do crime de estelionato. Este agente que matou, portanto, ele vai responder pelo crime de estelionato que ele praticou em concurso de pessoas e ele vai responder pelo homicídio qualificado para obtenção do proveito do crime. Então, olha só, essa situação que eu trouxe para vocês, ele responde pelo artigo 171, bem como pelo artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5º. É uma hipótese de homicídio qualificado para assegurar a vantagem de um crime anteriormente praticado. Tranquilo? Por quê? Porque não houve nexo causal entre o roubo e a morte. Tanto que no caso que esse crime que eles praticaram antecedente não foi nenhum roubo, foi um estelionato. Tá bom? Outro exemplo, outra pergunta para vocês. Vem comigo aqui. Imagina agora que você tem um desafeto e você tá com raiva desse desafeto e fala, vou matá-lo. Beleza, você vai lá, pega a sua arma, pá, mata o seu desafeto. Matou o seu desafeto. Depois de matar o seu desafeto, e você matou porque você não gostava dele, você repara, caramba, ele morreu. E ele tá com uma carteira ali, tem R$1.000 dentro dessa carteira. Quer saber? Já que o cara tá morto, eu vou pegar essa carteira para mim. Eu vou pegar esse dinheiro para mim. Eu vou então, pego esse dinheiro, boto no meu bolso, vou embora. Matei meu desafeto e ainda ganhei R$1.000. Pergunta. Isso é latrocínio? E aí, pessoal, isso é latrocínio ou não? Também não. Por quê? Não houve nexo causal entre a morte e o roubo. Eu não matei para roubar. Eu não roubei e matei havendo um nexo de causalidade entre esse roubo e a morte. Eu quis matar. Eu respondo pelo homicídio. O homicídio simples ou qualificado vai depender da sua ação. Eu respondo pelo homicídio. Esta era a minha intenção. Eu não matei ele para roubar os R$1.000. Eu matei porque ele era meu desafeto. Ah, professor, mas você subtraiu R$1.000 depois. É verdade, subtraí. E pela subtração eu respondo pelo crime de furto. Eu subtraí coisa alheia móvel. Aqueles R$1.000 pertenceriam aos herdeiros do decujus, desse sujeito que eu matei. Então eu pratiquei o crime de homicídio e posteriormente eu pratiquei o crime de furto. Simples assim. Não há nexo de causalidade entre a morte e o roubo praticado. Beleza? Vamos nessa então. Agora sim aí no próximo slide. Pergunta. Há latrocínio nas seguintes situações? São as situações que eu trouxe para vocês. Dois agentes, Caio e Tício, em conluio, praticam um roubo. Aqui eu botei um roubo sendo praticado anteriormente. Após a consumação do roubo, Caio mata Tício para ficar com o proveito do crime. Então, há latrocínio? Não.
Segunda situação, João mata seu desafeto Carlos. Após a consumação do homicídio, João aproveita a oportunidade e subtrai o relógio e aparelho celular de Carlos. Há latrocínio? Também não. Beleza? A ausência de nexo de causalidade entre o roubo e a morte gerada. Muito bem, pessoal. Aqui é a coisa, talvez também uma das coisas mais importantes aí, que mais são cobradas em prova. O momento consumativo do latrocínio. Eu falei para vocês, em relação ao momento consumativo do roubo qualificado pela lesão corporal grave e gravíssima, que haveria a consumação quando houvesse a efetiva lesão gerada, lesão corporal grave ou gravíssima gerada na vítima. A ideia do latrocínio é a mesma. A consumação do latrocínio ocorrerá quando o homicídio se consuma. Olha só que interessante. Professor, a gente está diante do crime de latrocínio. O crime de latrocínio é um crime contra o patrimônio. É isso, professor? Sim. O crime de latrocínio, então, ele vai se consumar quando o agente consegue subtrair os bens da vítima? Não. A jurisprudência entende, e a gente tem súmula aqui do STF que eu vou mostrar para vocês, mas o STF entende que o latrocínio ele só vai se consumar quando houver a morte da vítima. Se não houver a morte da vítima, houve a tentativa de latrocínio. E a tentativa de latrocínio é possível, professor? Claro que é possível. A tentativa do roubo qualificado pela lesão corporal grave ou gravíssima é possível? É possível. Aquele exemplo do braço lá, de novo. Eu vou agora gerar essa lesão corporal gravíssima para subtrair esse relógio da vítima. Na hora que eu vou cortar o braço da vítima fora, eu sou impedido por um policial. Eu pratiquei um crime de lesão corporal. Eu pratiquei um crime de roubo qualificado pela lesão corporal gravíssima na modalidade tentada. Simples assim, beleza? Então olha aqui, eu trouxe essa tabela que fica bem simples para a gente entender quando vai haver o latrocínio na modalidade consumada. Se eu tenho o roubo, a subtração consumada e o homicídio consumado, obviamente o latrocínio será um latrocínio consumado. Se eu tenho o roubo consumado e o homicídio tentado, eu tenho um latrocínio tentado. Ué, professor, mas o roubo foi consumado, a subtração foi consumada. Não interessa. Quando se trata do crime de latrocínio, o crime de latrocínio será considerado tentado, ainda que tenha havido a consumação da subtração, mas a morte não tenha sido gerada. Se houver um roubo tentado, mas o homicídio tiver sido consumado, eu tenho um latrocínio consumado. Galera, esta daqui é uma das hipóteses mais cobradas em prova, tá bom? Por quê? Porque o aluno pensa, se o roubo foi tentado, se a subtração foi tentada, mas o agente não conseguiu subtrair o bem, ainda que tenha havido a consumação, a morte da vítima, vai ser um latrocínio tentado, né? Não, errado. É um latrocínio consumado, ainda que não tenha conseguido haver a subtração dos objetos, beleza? E por fim, aqui é óbvio também, né? Se eu tenho um roubo tentado e um homicídio tentado, eu vou ter um latrocínio na modalidade tentada. Fechou? E aqui então a súmula 610 do STF, que diz: há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima. Esta hipótese da súmula 610 do STF fala exatamente dessa situação. Subtração de bens da vítima tentada, mas homicídio consumado. Eu tenho um latrocínio consumado. Súmula 610 do STF despenca em prova. Trouxe para vocês também a súmula 603 do STF, que diz, é um pouco aqui de conhecimento de direito processual penal, mas que é interessante já que estamos tratando do crime de latrocínio. A competência para o processo e julgamento de latrocínio é do juiz singular e não do tribunal do júri. Professor, o que é isso? O tribunal do júri vai julgar os crimes dolosos praticados contra a vida. Crime de infanticídio, homicídio, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, crimes contra a vida são julgados pelo tribunal do júri. E aí tinha um entendimento que, poxa, como no crime de latrocínio há
morte, há dentro do crime de latrocínio um homicídio, um crime contra a vida? Será que o latrocínio tinha que ser julgado pelo tribunal do júri? E aí vem o STF na súmula 603 e pacifica o entendimento, diz não, nada disso. O crime de latrocínio em que pese atentar contra a vida da pessoa, gerar a morte de determinada pessoa, é um crime contra o patrimônio. E por ser um crime contra o patrimônio, não pode ser julgado e não será julgado pelo tribunal do júri, será sim julgado pelo juízo comum, pelo juiz singular. Tranquilo? Na tela. Pergunta importante. Subtração do patrimônio de uma vítima e resultado morte de 2 ou mais vítimas. Vamos supor que eu tenho aqui o assaltante com uma arma de fogo e 2 vítimas. Ele subtrai o patrimônio de somente uma delas. Entretanto, ele atira e mata as 2. Um patrimônio, 2 vítimas fatais. Pergunta: quantos crimes de latrocínio foram praticados por este agente? Um crime de latrocínio, uma vez que somente um patrimônio foi subtraído, ou 2 crimes de latrocínio, uma vez que, apesar de ter sido subtraído somente um patrimônio, as 2 vítimas vieram a morrer. Pessoal, este tema está extremamente polêmico, as bancas não estão cobrando, já cobraram no passado, mas como essa polêmica não se resolveu, as bancas não têm cobrado, porque a gente tem um entendimento, tem doutrina para os dois lados e jurisprudência para os dois lados. Então olha só, para o STJ e para a parcela da doutrina, nos crimes de latrocínio, a prática de uma subtração com 2 resultados morte é hipótese de reconhecimento do concurso formal impróprio. Logo, nós estamos falando aqui do artigo 70, segunda parte, em que há desígnios autônomos. Em outras palavras, o agente responderia pela soma de 2 latrocínios. Tá bom? E olha aqui, ó, de 2018. Em 2017, vem o STF, um pouco antes, mas esse é um entendimento prevalecente ainda, dizendo, segundo entendimento acolhido por esta corte, a pluralidade de vítimas atingidas pela violência no crime de roubo, com resultado morte ou lesão grave, embora único o patrimônio lesado, não altera a unidade do crime. Devendo essa circunstância, qual circunstância? De ter matado várias pessoas, ser sopesada na individualização da pena, que no caso é de 20 a 30 anos. Então o STF fala, olha, só morreu uma pessoa, 20 anos, morreu 2, mais, aí vai subindo até chegar nos 30 anos, mas como houve somente um patrimônio lesado, uma subtração, ou subtração de somente um patrimônio, a gente teria somente um crime de latrocínio. Beleza, pessoal? É esta polêmica aí que eu queria passar para vocês. STJ, então, vai responder por 2 ou mais latrocínios e o STF, nestas hipóteses, somente por um latrocínio. E sobre a continuidade delitiva. Lá no artigo 71 do Código Penal, nós temos as hipóteses, nós temos o crime continuado, tá bom? As situações em que vão ser configurados os crimes continuados. E há uma grande polêmica se há continuidade delitiva entre determinadas espécies de crimes. E aí eu trouxe para vocês aqui esse slide, de acordo com o entendimento jurisprudencial, porque isso aqui cai muito em prova e a gente precisa saber que não existe, não haverá continuidade delitiva nas seguintes situações: roubo e latrocínio. Então, se houver a prática de um roubo e depois a prática de um latrocínio, ainda que seja nas mesmas condições de lugar, tempo, execução, meios de execução, ainda que o crime tenha sido extremamente parecido um com o outro, e ainda que pudesse ser havido como continuidade do primeiro, não se aplica o benefício da continuidade delitiva, pessoal, porque o artigo 71, ele vai trazer, na verdade, um benefício para o réu.
Então a jurisprudência fala, não, entre roubo e latrocínio não há que se aplicar o benefício do artigo 71 do Código Penal, não se reconhece a continuidade delitiva. Também não haverá continuidade delitiva entre os crimes de roubo e furto, porque são crimes do mesmo gênero, mas de espécies distintas. E para que haja continuidade delitiva, eu preciso de dois crimes da mesma espécie. Como eu tenho furto e roubo, são crimes do mesmo gênero dos crimes contra o patrimônio, mas são crimes de espécie distintas. E ainda, roubo e extorsão também são crimes do mesmo gênero, mas de espécies distintas. Portanto, não há que se falar em continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão. E aí, pessoal, para a gente finalizar, pacote anticrimes mais uma vez, eu quero trazer para vocês o texto da Lei 8.072 de 1990. No que concerne ao crime de roubo, nós tínhamos somente, vem comigo, nós tínhamos somente uma hipótese de roubo que era considerado hediondo. Era o latrocínio. Somente o latrocínio era considerado hediondo até 22 de janeiro de 2020. A partir de 23 de janeiro de 2020, nós temos mais hipóteses de formas de roubo que são consideradas hediondos. Para ser mais exato, 5 de uma passou para 5 formas, 5 hipóteses de roubo que são consideradas hediondas. Portanto, muita atenção, o pacote anticrimes ele trouxe mais 4 hipóteses de hediondez para crimes que estão previstos no artigo 157 do Código Penal. São eles, olha aí na tela. Então eu tenho o artigo 1º, são considerados hediondos os seguintes crimes tipificados no Código Penal, consumados ou tentados. Inciso 2º, crime de roubo. O inciso 2º, antigamente, antes do pacote anticrime, dizia simplesmente latrocínio. Tá bom? Agora, olha só todas as hipóteses de crimes hediondos. Claro que nós já falamos sobre elas ao longo das aulas, mas eu quis trazer nesse último slide para a gente ter aí bonitinho a Lei 8.072. Então, vai ser considerado hediondo o roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima, que está previsto no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 5º. Será considerado hediondo o roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo de uso permitido, lá do parágrafo 2º-A, inciso 1º, o roubo com emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito, do parágrafo 2º-B, o roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave, que não era considerado hediondo, e o roubo qualificado pelo resultado morte, somente o roubo qualificado pela morte que já era considerado hediondo. Então, nesta hipótese aqui, já era considerado hediondo antes da Lei 13.964. Todas as outras hipóteses, hipótese 1, hipótese 2, hipótese 3 e hipótese 4, todas elas somente serão consideradas hediondas após 23 de janeiro de 2020. Beleza? Pessoal, com isso a gente finaliza o crime de roubo e no próximo bloco vamos então fazer exercícios. Aguardo vocês. Até lá.